Determinantes sociais da saúde, no edital de vocês pode vir como DSS ou determinantes sociais da saúde, ou também como condições sociais e econômicas que impactam no contexto da saúde. Então, vocês precisam também começar a interpretar alguns editais para que nem sempre ele vem ipsiliter. A maioria vem, né, Ctrl+C, Ctrl+V, mas existe uma boa parte dos editais que traz para a gente um conteúdo, né, o tema lá subjetivado, e você sim tem que ter expertise de saber o que você vai estudar. Também não tem como falar de saúde quando o seu edital traz conceito de saúde, sem você entender minimamente os determinantes sociais da saúde. Como o nome já diz, é tudo que determina o que está na linha do social ou a condição da saúde, lembrando de saúde no seu conceito ampliado. Não vamos pensar nunca mais em conceito na saúde no seu conceito reduzido, no seu conceito biológico. Existem diversas definições, não é, para os DSS, com maior ou menor nível de detalhe, mas o conceito que a gente utiliza mais, né, o conceito mais generalizado, que são as condições de vida e de trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionados com a sua situação de saúde, ou seja, tudo o que está envolvido na nossa vida e no nosso trabalho está relacionado com a situação de saúde de uma pessoa e de uma coletividade. Eu não posso pegar uma pessoa aqui e excluir ela do seu convívio social, da sua vida, como se fosse tirando um bonequinho de uma caixa de brinquedos. Eu não posso pegar, tirá-la, colocar aqui para analisá-la. Eu preciso entendê-la na sua vida, na sua moradia, no seu território, no seu trabalho, porque daqui partem as situações que determinam e condicionam esse adoecimento, tá certo? Determinantes sociais sempre estão relacionados às condições de vida. Condições de vida aqui está relacionada a tudo, ao trabalho, à alimentação, ao amor, à religião, à paz, à atividade física, lazer, tudo que nós pudermos alinhar à vida está relacionado à sua condição de saúde. Lembrando que falar em saúde no seu conceito ampliado, também podemos, né, trazer, né, para o termo qualidade de vida. Qualidade de vida é quando a gente consegue estar bem dentro das condições que a gente tem. E, além disso, estar bem e qualidade de vida são coisas subjetivas. Para mim, pode ser situação A, B e C. Para você, pode ser a situação A, C e D. Então, tem gente que não... Vou dar um exemplo meu. Eu não sou uma pessoa noturna. Eu não me importo em não estar indo para festa e para eventos por conta da pandemia. Isso não tem nenhum impacto na minha vida. Não tem mesmo, tá? Porque isso não faz parte da minha vida, não da minha rotina. Mas o fato de eu não estar podendo me deslocar para viajar, para ver pessoas, conhecer e ver o dia e o mar, né, fora da minha localidade, porque eu moro perto da praia, na frente da praia, isso impacta muito na minha vida, porque eu perdi algo que faz parte do meu modo de vida. Então eu não posso tirar alguém da sua vida e estudar essa pessoa como se fosse um boneco dentro de uma caixa de brinquedo de criança, quem tem criança sabe disso, e tirar e estudá-lo. Eu tenho que ver no contexto todo. E quando a gente observa o contexto, o trabalho tem um peso muito grande. O acesso aos bens e serviços essenciais tem um peso muito grande. Então não podemos limitar a saúde ao aparecimento de sintomatologia, ao aparecimento de algum problema de saúde. Exemplo, a própria pandemia. Nós temos um agente etiológico, nós temos toda uma fisiopatologia, mas um país como o nosso, um país que já é adoecido, que tem pessoas que moram em bolsões de pobreza, que tem pessoas que têm uma dificuldade de acesso ao sistema público de saúde, foram mais atingidas. Claro, tirando a parte das pessoas com comorbidades, né, com doenças crônicas, as pessoas mais carentes sofreram mais, porque a questão social impacta e aumenta o risco e vulnerabilidade dessas pessoas, tá? Então, é olhar essa situação, né? Não olhar apenas a saúde como vamos fazer a terapêutica e a pessoa vai melhorar. Ela vai melhorar, vai voltar para casa, vai continuar com uma alimentação, vai continuar com a dificuldade de acesso ao transporte. Vamos evitar, vamos fazer distanciamento social, mas o mesmo número de ônibus e metrô continua do mesmo jeito, todo mundo apertado, né? Lá
comprimido praticamente, respirando fechado no mesmo ambiente. Então, são contradições que o nosso país vive, não só o nosso, mas eu estou falando do Brasil precisamente porque é a realidade que nos é dada para fins de prova. Vamos em frente, que atrás vem gente. Então, sempre raciocine, sempre associe. Não adianta a gente estar só estudando e decorando as coisas. Temos que fazer análise, sim. Para a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, os determinantes sociais são fatores sociais, cai sempre em prova isso, tá? Econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais. É sempre um QP para vocês, sempre uma questão de prova, sempre, é constante mesmo, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco da população. Então, para a Comissão Nacional dos DSS, nós temos esses fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam, né, na ocorrência dos problemas de saúde e nos fatores de risco na população. Sempre questão de prova. Então, aqui é só um esqueminha. Lembrando que dentro dos determinantes sociais, o que a gente tem maior visualiza com muito mais força, aqui ó, nós percebemos as más condições de moradia da nossa população, a má condição não só da alimentação, que isso a gente pode até melhorar, mas a dificuldade de acesso à alimentação, a questão do emprego ou não emprego, no caso desemprego, e as más condições de trabalho, a questão da renda, né, em relação a temos uma renda inadequada para viver, na verdade a renda que o brasileiro tem é para sobreviver, e o grau de escolaridade também impacta muito na nossa sociedade. Quanto menor o grau de escolaridade, é comprovado que mais expostas as pessoas estão aos determinantes sociais da saúde. A Lei 8.080, lá no seu artigo 3º, eu sempre falo isso e cai em prova demais, traz para a gente que a saúde é um conjunto de fatores condicionantes e determinantes dentre eles. Então, ela traz para a gente, né, o próprio trecho da lei, traz para a gente quais são os fatores determinantes e condicionantes, mas deixa aquela velha observação, dentre outros. Então, quais são esses fatores? Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, que foi o último a ser incluso no artigo 3º, acesso a bens e serviços essenciais, lazer e transporte. Então aqui nós temos, né, os determinantes sociais da saúde que são considerados, segundo, né, o artigo 3º da nossa Lei Orgânica da Saúde, número 8.080. Tá? Então não esqueçam, cai muito em prova e eu espero que vocês não errem. Com certeza vocês não vão errar, né? Até porque é batata isso aqui e cai muito em prova mesmo. A Comissão Nacional, né, de Determinantes Sociais da Saúde foi criada em 2005 a nossa Comissão de Determinantes Sociais da Saúde. Os principais objetivos, na verdade, a Comissão Internacional. Os principais objetivos da nossa Comissão Nacional é produzir conhecimentos e informações sobre os determinantes sociais. É um tema recente, até porque poucas pessoas, a galera da saúde ainda opta por estudar muito a saúde alinhada com fisiopatologia. Né? Claro, não podemos dispensar a fisiopatologia, mas ela não é o principal ponto de corte para a gente entender a saúde da população brasileira. Né? Nós temos uma população adoecida que o maior impacto, ou seja, acontece, o risco maior está onde se vive e como se trabalha ou que não se tem de acesso. Apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde, promover atividades de mobilização da sociedade civil para a tomada de consciência e atuação sobre os determinantes sociais da saúde. Então, questão de prova também, os objetivos da Comissão Nacional dos Determinantes Sociais da Saúde. Conforme a comissão, diversos são os modelos que procuram esquematizar as relações, né, entre a saúde e os determinantes sociais. Desses modelos, a comissão adota o modelo que eu chamo de W e D, de DW ou WD, porque para mim é mais fácil fazer associação. É o modelo mais cobrado em prova, é o modelo que eu trouxe aqui, né? Eu gosto de estudar esse modelo, de mostrar esse modelo, trazendo para vocês a imagem, que fica até mais fácil.
Então, o modelo de Darwin e Wright inclui os DSS dispostos em camadas diferentes, tá? Ele é até mais fácil de entender do que os outros modelos, que são vários. Eu só trouxe o modelo de WD para ficar mais fácil para a gente entender, até porque ele é o mais cobrado em prova. Em camada mais próxima, que nós chamamos de camada distal, e até a camada mais distante, que nós chamamos de macrodeterminantes, ou camada, né, distal, ou desculpa, macrodeterminantes, ou aquelas próximas do indivíduo, que é a camada proximal. A Pro confundiu aqui. De acordo com o modelo de WD, na base do modelo. Então, deixa eu só mostrar aqui a imagem, que eu sei que vocês conhecem. Na base do modelo é esse círculo aqui, tá? Então, eu vou falar desse círculo aqui. Melhor que se eu não riscasse tanto, né, galera? Então, aqui eu vou falar desse círculo. Então, na base do modelo, quando falar base do modelo, estamos falando de idade, sexo e fatores hereditários. Vamos ver a explicação para a base do modelo. Os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais, idade, sexo e fatores genéticos que, evidentemente, exercem influência sobre o seu potencial e suas condições de saúde. Mas observe, estão na base do modelo porque os indivíduos estão aqui, mas eles não são considerados determinantes sociais da saúde. A base do modelo é composta pelos indivíduos, mas idade, sexo e fatores hereditários não são considerados determinantes sociais da saúde, mas influenciam a saúde da população, dos indivíduos, ok? Mas se cair em prova que idade, sexo e fatores hereditários, isso é meio óbvio, né? Não são fatores determinantes sociais, mas eles têm uma influência muito grande na saúde dos indivíduos, ok? Quando a gente passa, né, para a camada imediatamente externa, ou seja, aquela camada que está acima dos indivíduos, sai do círculo, vamos ver, né, o aparecimento do comportamento e do estilo de vida, né, individuais. Observem aqui, é essa parte branca aqui. Então, a camada que está mais próxima dos indivíduos é chamada de camada proximal. Aqui é um X, viu, gente? Que a letra da Pro é meio feiazinha mesmo na canetinha. Proximal, ou podemos chamar de micro determinantes. Por quê? O estilo de vida dos indivíduos, eles não dependem de políticas públicas de saúde. O próprio indivíduo, ele tem condições também, juntamente, claro, com as políticas públicas, de mudar, né, o seu estilo de vida. É algo mutável e não depende exclusivamente das políticas públicas de saúde. Deixa eu só voltar aqui. Então, observe. Então, na base do modelo, os indivíduos, na camada imediatamente externa, comportamento e estilo de vida individuais. Essa camada está situada no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais da saúde, já que os comportamentos, muitas vezes entendidos apenas como de responsabilidade individual, dependentes de opções feitas pelo livre-arbítrio, na realidade também podem ser considerados como parte dos determinantes sociais, como informações, propaganda, pressão dos pares, possibilidade de acesso a alimentos saudáveis, espaços de lazer. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando eu tenho uma camada imediatamente superior aos indivíduos, né, próxima aos indivíduos, que está acima dessa camada, eu estou dizendo que o estilo de vida dos indivíduos não depende do poder público, mas também não depende dos indivíduos sozinhos. Eu preciso trabalhar com educação e saúde, eu preciso estimular a alimentação saudável, eu preciso estimular a atividade física. Isso tudo também depende de políticas públicas voltadas para uma vida saudável. Então, como está mais próximo do indivíduo, significa que a população também pode fazer sua parte, mas sozinha também não. Eu preciso do poder público, mas não só do poder público. Diferente da camada mais externa, que depende quase 100% do poder público. Entenderam? Então, quando eu falo de situações como estilo de vida, eu estou lembrando que o meu estilo de vida
vai depender muito da minha vontade, ok, mas também se o poder público trabalha para a coletividade e fomenta políticas públicas de melhoria de estilos de vida, alimentação saudável, atividade física, academias da cidade, alimentação, acesso à alimentação mais saudável, tudo isso vai fazer com que eu também possa mudar meu estilo de vida. Então, mesmo sendo considerado estilo de vida, nós sabemos que ele tem um impacto muito grande, né, em relação aos determinantes sociais da saúde. São considerados determinantes sociais da saúde, mas não dependem exclusivamente do poder público. Porque quando nós temos políticas públicas adequadas, quando tivermos, na verdade, né, estaremos mais distantes do impacto que os determinantes sociais da saúde causam na vida da gente. Mas o estilo de vida da gente também depende de nós, mas também depende do fomento de políticas públicas para um estilo de vida saudável, tá bom? Gente, a aula fica gravada. Sim, Carla, a aula de evento fica gravada, vai ficar salva para vocês, o material também está disponível. Vamos voltar aqui para o material. Então, vamos agora passar para as redes, essa camada marrom aqui, ó, que eu chamo de muro de proteção. Muro de proteção. Essa camada marrom, que tem escrito aqui, ó, redes sociais e comunitárias. Vamos passar aqui para ela para vocês verem a explicação. Então, passando da camada do estilo de vida, camada seguinte, destaca a influência das redes comunitárias e de apoio. Eu chamo de camada de proteção, muro de proteção. Por quê? Cuja maior ou menor riqueza expressa um nível de coesão social que, como vimos, é fundamental, né, de importância para a saúde da sociedade como um todo. O que seria isso, Pro? Por que essa camada é tão importante? Por que esse muro de proteção? Aqui, observem redes sociais e comunitárias. Quanto mais coesa a comunidade for, quanto mais articulada, quanto mais ela solicita a aplicação e o fomento e a implementação de políticas públicas adequadas e de acordo com a necessidade, mais ela estará protegida dos determinantes sociais da saúde. Então, essa camada da rede social e comunitária tem relação intrínseca com o exercício da cidadania. Quanto mais forte, maior será o muro de proteção em relação aos determinantes sociais para os indivíduos. Observe que ela, inclusive até a cor dela, né, nos mostra uma camada, como se fosse um muro, uma parede mesmo. Então, aqui existe exercício de cidadania, controle social, participação da sociedade. Quanto mais forte, mais protegida a coletividade é em relação ao resultado, né, dos determinantes sociais da saúde, ok? Continuando, eu estou indo só para frente porque na minha cabeça está para frente. No próximo nível, que é o nível que está, né, um pouco acima, que nós chamamos de determinantes intermediários. Produção agrícola de alimentos, educação, ambiente de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação, também vocês podem encontrar na prova como determinantes intermediários. Eles estão entre a ação da população e a ação do poder público. Claro que tem muito mais a ver com o poder público e, de forma macro, tem a ver com as condições de vida e de trabalho, que é o que a gente preconiza em relação aos determinantes sociais da saúde, tá certo? O que a gente tem como explicação? Já vi que não deu certo eu colocar a imagem para trás. Aqui. Estão representados fatores relacionados às condições de vida e trabalho, disponibilidade de alimento e acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação, indicando que as pessoas em desvantagem social correm um risco diferenciado, criado por condições habitacionais mais humildes, exposição a condições perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor aos serviços. Aqui, onde nós encontramos praticamente as características dos nossos bolsões de pobreza, né? São os determinantes relacionados às condições de vida e de trabalho e que está alinhado, sim, ao nosso conceito ampliado de saúde. Passando para o nível superior, né, que é o nível que nós chamamos de macrodeterminantes ou determinantes distais, que estão mais distantes da população,
porque dependem muito mais do poder público, estão situados os macrodeterminantes, relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade. Observe, econômicas, culturais e ambientais da sociedade e que possuem grande influência nas demais camadas e que dependem quase 100% da atuação do poder público. E se o poder público aplicar de forma adequada as políticas públicas, trará sim a comunidade para a corresponsabilidade, para a participação. Mas no último nível, aqui, condições socioeconômicas, essa parte cinza, estamos falando sim de políticas públicas de saúde. Pronto, você falou tanto de políticas públicas de saúde. O que é política pública de saúde? A política pública de saúde, no seu conceito correto, que deveria ser implementada em todo o nosso país, é a expressão da real necessidade do povo. Então, a política pública adequada é aquela política que tem como objetivo máximo reduzir as iniquidades sociais que são injustas e desnecessárias. Toda vez que enquanto nós tivermos iniquidade social, nós vamos ter, sim, determinantes sociais da saúde e pessoas que, por sua condição de vida, moradia, alimentação, trabalho ou falta de acesso aos bens e serviços essenciais, terão maior risco de adoecimento. Uma política pública adequada, ela será o reflexo, será o retrato da necessidade da população. Uma política pública, por exemplo, de governo e não de Estado, ela vai ser a expressão do que o governo quer. Uma política pública adequada, ela tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. E deve representar a necessidade e o interesse da população, aquilo que a população realmente precisa, ok? Gosto muito de trabalhar DSS com a imagem, fica sempre a sugestão. Sempre que forem estudar, abram a imagem para vocês responderem as questões de prova. Fica muito mais fácil de responder, inclusive, as questões de prova, tá bom? E deem uma olhada no site da Comissão Nacional dos DSS, porque vocês vão encontrar muitas situações, o contexto que nós trabalhamos no Brasil.